E já pulamos alguns séculos para o século XII, quando os cruzados ocuparam essa região e construíram aqui essa fortificação de Cesareia. E vamos dar uma olhadinha nesta estrutura realmente imponente. Eles aproveitaram, obviamente, materiais e pré-construções, como as fortificações dos romanos chamadas castra, que era a estrutura base dos castelos medievais, mas já com os pórticos em ponto, tipo gótico, que caracteriza bem a construção medieval europeia. Vamos olhar aqui neste pórtico. Estamos dentro do que seria a fortificação. Ali temos, né, a mesquita dos mamelucos, que finalmente conquistaram e expulsaram os cruzados dessa região. Então, temos aqui uma mistura de camadas de história e religião em poucos lugares do mundo. Ali os capitéis, tem uma mistura aqui de estilos, né? A Roma antiga, mas ali o granito vermelho, todas essas construções que foram aos poucos sendo renovadas, cobertas e aproveitadas pelos constantes conquistadores da região. Bom, então aqui o porto, né, que é a parte mais vital da cidade de Cesareia marítima, exatamente porque aqui era a entrada e saída não só de mercadorias, mas principalmente dos exércitos quando eles chegaram. Então era uma área que foi construída exatamente para se tornar um porto seguro para as embarcações. Então, temos aqui esse sarcófago, né, que é escrito em grego. Era comum esse sarcófago, esses postes assim, né? Temos aqui: nenhum homem é imortal e assim é a vida. Temos alguns fragmentos aqui, né, dos cornices. Prime Flávio. Temos aqui as inscrições mostrando a importância das pessoas aqui. Aqui nós temos um bom exemplo de como é que as colunas eram fixadas, né? Nós temos esse orifício aqui no meio, o capitel ali, o orifício, e na coluna principal você também tem. Então, madeira era utilizada para fixar a coluna na base
e o capitel em cima, mostrando assim a engenhosidade. Mas tem que ser perfeitamente alinhado, tudo feito na mão. Bom, esse aqui é o Ninfeum de Cesareia, que era uma espécie de fonte pública, onde todo mundo se encontrava aqui, e era um lugar realmente de reverência, né? Temos ali as estátuas, né? Isso aqui é o que sobrou desse período, né? Depois aqui foi todo ocupado pelos bizantinos, depois pelos cruzados cristãos, e depois pelos árabes mamelucos, e depois pelos turcos seljúcidas, e finalmente pelos turcos otomanos. Mas ainda temos aqui alguns resquícios do período romano. Tá? Vamos dar uma olhada lá no Castelo Cruzado do século XII. Bom, então aqui temos aqui um monte de cacarecos romanos, mas também em direção ali à fortaleza dos cruzados. Então tem um resto aqui de colunas de mármore, os capitéus, é o que sobrou dessa cultura. Olha aqui, ó, um monte de restos das colunatas. Bom, então vamos lá. Vamos adiantar nosso lado ali para entrarmos na fortaleza medieval. Então estamos aqui entrando aqui nos redutos dos cruzados. Aqui já vem totalmente o estilo típico, né? De estrutura das cúpulas do teto, o tipo de pórticos. Aqui também os detalhes, todos feitos nessa rocha calcária de Recife aqui de Cesareia. Usa-se o que tem, né? Estamos aqui, ó, outro resquício romano. E aqui o tipo de construção típica dos templários, que fazia realmente a tomada das fortalezas muito difíceis. Já vê as muralhas externas em ângulo, inclinado, dificultando assim as tentativas de escalar e também defletindo as pedras das catapultas com mais eficiência do que se fossem paredões retos. Pode ver que são paredões grossos, bem argamassados, né? As rochas feitos para resistir. Mas eventualmente os mamelucos egípcios tomaram a fortaleza e expulsaram os cruzados da Terra Santa. Então estamos chegando aqui à parte do famoso anfiteatro, que ainda permanece intacto, e não só intacto, mas ainda é usado para shows. E eu tive a alegria de assistir aqui em 1992, nada mais nada menos do que Jethro Tull. São muitas memórias desse lugar que continua em atividade. O efeito acústico maravilhoso, em qualquer ponto do teatro que você estiver, você ouve o que é falado ali no centro.
Fica aqui o registro, saber que há shows e ainda acontecem shows aqui nesse anfiteatro há 2000 anos. Então estamos aqui, ó, no anfiteatro, estamos aqui um gostinho de 2000 anos de espetáculos contínuos, né? Sofrendo reformas, é claro, etc. Mas a base, a estrutura fundamental ainda é a mesma da época de Herodes. 2000 anos de entretenimento. Então é isso aí, estamos aqui vendo as preparações para o show. Então, um dos grandes desafios de Herodes também para dar a vida à sua cidade Porto de Cesareia era o fornecimento de água fresca, né, água potável para a população. E então ele ordenou a construção do aqueduto de Cesareia, que coletava água a 10 km ao norte das montanhas de Carmel, nas fontes chamadas de Shumini. E então a água vinha numa inclinação perfeita para que ela não corresse demais ou parasse. E ela era conduzida até uma grande cisterna chamada Castellum, próxima à cidade, onde de lá era distribuída por um sistema de encanamentos, tanto para o uso privado quanto para o uso público, né, nas fontes, termas. Então a água fresca percorria toda a extensão, né, desde de Carmel até Cesareia. Vamos dar uma olhadinha agora de como era feito. Então aqui podemos ver a parte em que a água corria dentro desse tipo de canal, que era coberto em cima, tinha uma cobertura ali em cima, fazendo que a água não fosse contaminada ou deixasse de detritos ao céu aberto. E era suportado por esse sistema de arcos, já extremamente desenvolvido pelos romanos, né? Só lembrando aí os sistemas que eles tinham na Itália, mais de 100 km de comprimento, passando por vales, montanhas, um sistema de engenharia hidráulica extremamente desenvolvido para a época, né? E os arcos segurando, distribuindo o peso. Pode ver que funciona, né? Mas só que exigia manutenção, é um dos motivos pelo qual eles acabaram degradando. Existem indícios de que houve uma espécie de tsunami, talvez causada por uma erupção vulcânica no Mediterrâneo, que atingiu essa região aqui mais ou menos no século VI depois de Cristo. E desde então o aqueduto foi abandonado. E no século XII os cruzados fizeram aqui um canal externo, né? Mas o aqueduto propriamente dito não foi mais ativado desde o século VI. Então vamos dar uma olhadinha agora na parte interna aqui do aqueduto.
ver a obra de engenharia magnífica que eles tinham. Lembrando, por exemplo, né, os sistemas italianos de Aqua Claudia, de Aqua Augusta, que se estendiam até 100 km de distância. Uma grande experiência de construção desse tipo de estrutura, os romanos mantiveram o sustento de água potável no Império. E o Herodes aqui aprendendo com os romanos, querendo, obviamente, puxar o saco deles, né? Basta ver o nome, né? Cesareia, em homenagem a César Augustus. Mas ele entendeu, né, que isso era o futuro, que isso era o que faria dele um rei mais eficiente para a regulação do seu império. Então aqui podemos ver esse material aqui, que é calcário aqui da região, né, que pode ser encontrado ali no mar, no Mediterrâneo, nas regiões aqui em volta. Então, o local, esses materiais, certamente facilitou a redução de custos de ter que importar de outras áreas. Então, podemos ver aqui então, a argamassa que era utilizada entre as rochas, principalmente, né, para manter ali o arco em seu lugar. Nós podemos ver então que as pedras têm uma fixação com a argamassa, ajudando a manter a estrutura estável, como até hoje ela está. Podemos ver o material utilizado para fazer o arco, a estrutura da pedra. Então, tá aí. Mas uma das engenhosidades da antiguidade, que os romanos e caso presente, esse água potável